Aleluia. Jesus. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Eu te amo, Jesus. Eu amo a tua presença, Pai. Eu amo estar aqui contigo. Até o desejo de te adorar vem de ti, Senhor. Tu és o meu sustento. Tu és a minha fonte. O Senhor é aquele que me sustenta. O Senhor é aquele que me faz permanecer. Obrigada, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia que se derramam sobre a minha vida, me alcançam nesse dia. Obrigada, Senhor. Ah, Jesus, eu te louvo. Eu te louvo porque tu és Deus. Eu te louvo porque eu te amo. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida, por estar de pé, por estar aqui, por poder clamar ao teu nome. Obrigada, Senhor, por poder te entregar o início do meu dia e declarar que a minha vida te pertence, declarar que eu tenho uma aliança contigo, declarar que o meu coração está nas tuas mãos. Tu tens o meu coração e toda a minha alma. Não é nada sobre mim, não é nada sobre o meu nome, é tudo sobre ti, Senhor. Eu te exalto, eu te busco nessa manhã. Tu és Deus da minha vida e eu preciso tanto de ti. Senhor, como eu preciso de ti. Como eu preciso de ti, Senhor. Como eu preciso de ti, Senhor. Por isso eu te clamo. Por isso eu te busco. Por isso eu derramo toda a minha alma, todo o meu coração diante da tua presença. Não há outro que seja o meu socorro. Não há outro que seja o meu refúgio. Não há outro que seja o meu abrigo. Não há outro Jesus que possa curar a minha alma. Não há outro Jesus que possa curar as minhas emoções. Não há outro Jesus que possa organizar as coisas no meu interior. Por isso, Espírito Santo, meu amigo, eu clamo por ti nessa manhã. Eu confio ao Senhor todas as guerras, todos os ataques, todas as situações que eu não sei como lidar, tudo aquilo que aflige a minha alma, tudo aquilo que me angustia. Ah, Senhor, eu deposito tudo aos teus pés nessa manhã. Eu tiro as minhas mãos e eu peço, toma para ti. Coloca as tuas mãos, resolve da tua maneira. Dá-me sabedoria, dá-me a confiança necessária, Senhor, de que o Senhor me sustenta, de que o Senhor está no controle da minha história, de que o Senhor está no controle da minha vida. Eu não tenho medo de expor as minhas fraquezas diante do Deus que me criou, diante daquele que é o meu Pai, diante daquele que me ama. O meu coração está totalmente vulnerável a ti, Senhor. O meu coração está totalmente rendido diante de quem tu és. Eu clamo pela tua presença, eu clamo por ti, Senhor. Amado da minha alma, desejado do meu coração. A minha alma te pertence, o meu coração te pertence, Senhor. O que eu quero é tua presença, por isso vem, Jesus. Vem, Jesus, e governa a minha vida. Vem, Jesus, e governa o meu coração. Vem, Jesus, e estabeleça, Senhor, a tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Ensina-me, Senhor, ensina-me. Faz de mim uma mulher segundo o teu coração em todo o tempo. Senhor, guarda a minha mente, guarda, protege as minhas emoções.
Senhor, em nome de Jesus, guerreia as guerras por mim. Vai à minha frente. Obrigada, Pai, porque eu posso confiar na Tua fidelidade, porque eu posso descansar no Teu amor, eu posso descansar em quem Tu és, eu posso confiar toda a minha vida, toda a minha história, porque a história é Tua, nada é meu, Senhor. É tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Fica comigo, Senhor, eu preciso de Ti. Preciso de Ti, Senhor. Consagra ao Senhor a minha vida. Consagra ao Senhor o meu coração. Consagra ao Senhor tudo que eu tenho. Nada é meu, Senhor, tudo é Teu. O meu coração Te pertence. E eu reafirmo a minha aliança contigo nessa manhã, em nome de Jesus. Santo, 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 amado da minha alma, desejado do meu coração, Tu és. Aleluia. Como eu amo Tua presença, Senhor. Ninguém pode me tocar como o Senhor pode. Ninguém pode curar o meu coração como o Senhor pode. Ninguém pode alegrar a minha alma como o Senhor pode. Ninguém pode me fazer transbordar do Teu amor como o Senhor pode. Tesouro da minha vida, amado da minha alma, eis-me aqui, Pai. Faz em mim a Tua vontade. Toma o Teu lugar na minha vida nessa manhã. Lugar de primeiro, lugar de único. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, mulheres, bom dia. Bom dia, queridas. Que a paz do Senhor encontre agora o seu coração, onde quer que você esteja. Aleluia, que o Senhor te encontre nessa manhã, amém? Aqui na minha cidade hoje amanheceu friozinho, parece até que a gente está em São Paulo, né? Porque nós não estamos acostumados, de repente, com tanta baixa na temperatura. E aí a gente já pega aquele casacão, esse casacão aqui eu usava quando eu morava em São Paulo. E havia muito tempo que eu não usava. Mas aí amanheceu frio, eu botei um outro casaco e falei, não, tem que ser aquele. E glória a Deus, porque o Senhor sempre cuida de nós. Bom dia, amadas. Que bom que você está aqui. Não com um compromisso comigo, mas com um compromisso com o Senhor. E nessa manhã, o Espírito Santo, ele deseja tocar o nosso coração de maneira diferente. Tem algo diferente nesse ambiente. Então que você possa de fato se separar realmente para ter um tempo de muita entrega, de um coração muito aberto para o Senhor, para que você possa receber daquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações nessa manhã. Amém, queridas? Glória a Jesus. Hoje o nosso devocional está lá em Provérbios, capítulo 25. Vamos fazer a leitura apenas do versículo 28. Depois você pode meditar em todo o capítulo. Amém? Para você que é líder, para você que trabalha na igreja, para você que aconselha pessoas, para você que trabalha gerindo pessoas, o livro de Provérbios é um livro de muita sabedoria, que vai te dar muita bagagem para aconselhamentos. Então, estude Provérbios. Sabe, são 31 capítulos, você pode mergulhar em um capítulo por dia. Vai pra internet, procura comentários bíblicos, se aprofunde mesmo, porque Provérbios é muito rico para nós. Um livro de um aconselhamento de sabedoria. Eu sempre digo que a sabedoria, ela não vem do homem, a sabedoria ela vem de Deus. Tanto que a palavra nos diz, você quer sabedoria? Então peça. Que Deus, de maneira deliberada, derrama sobre aqueles que clamam. A inteligência vem do homem, né? A inteligência fala da capacidade que o homem tem. Uma capacidade intelectual, uma capacidade cognitiva. Mas a sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria, ela vem do alto. A sabedoria, ela é sobreexcelente. E eu digo que
a inteligência não tem humildade para aprender com a sabedoria. Mas uma mulher posicionada, ela tem um coração como o coração de Jesus. Nós estamos sendo construídas nesse lugar. Lugar de termos um coração como o coração de Jesus. Amém? Você pode dizer isso a Ele nessa manhã? Oh, Jesus, Paizinho, eu sei que eu estou sendo construída para ser uma mulher parecida contigo, parecida com Jesus. Amém? Glória a Deus. Você encontrou Provérbios, capítulo 25. Faremos a leitura neste momento apenas do versículo 28. Bíblia de papel. Cadê a sua Bíblia de papel? Mulher que anda comigo, anda conhecendo as Escrituras, mergulhada nas Escrituras. Precisa ter Bíblia de papel anotada, escrita, grifada, ok? Realmente um estudo profundo das Escrituras. Quem encontrou Provérbios 25, 28? Glória a Deus. Amém, Carla. Você é sempre rápida, Carla. Coisa boa, minha amiga. Obrigada. O texto diz assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Na antiguidade, uma cidade sem muros era como uma cidade desprotegida. Uma cidade sem muros, sua população ficava desesperada, porque entendiam que estavam como vítimas fáceis para serem atacados pelo inimigo. Então, os muros de uma cidade fala sobre uma cidade sitiada ou uma cidade preservada, protegida, uma cidade preservada de seus inimigos. Isso era honroso para os habitantes daquele lugar, ok? Mas falando para nós hoje, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Nós sabemos que o domínio próprio é um fruto do Espírito descrito em Gálatas, capítulo 5. E uma mulher sem domínio próprio é uma mulher que não está protegida. Protegida de quem, pastora? Protegida de si mesma. Se você não tem domínio próprio, você está desprotegida de si mesma. Vamos falar um pouco sobre isso? Eu vou ler o texto devocional com vocês. Tudo aquilo que cegamente dependemos, que não seja o Senhor, pode nos levar à destruição. Uma das características mais evidentes da pessoa emocionalmente dependente é que ela abre mão de seus valores e princípios para agradar alguém, mesmo que isso signifique tomar decisões erradas. Nos tempos antigos, os muros eram essenciais para a proteção das cidades. Eles abrigavam os guardas posicionados para vigiar e preservar contra os invasores. Nosso coração também precisa desse tipo de defesa. Chegou a tempo, Isabel. O nosso coração também precisa desse tipo de defesa. Afinal, quando estamos emocionalmente vulneráveis, sem domínio próprio, ficamos expostas como uma cidade desprotegida. E nessa condição, o inimigo encontra livre acesso. Instala em nós medo, amargura, irritação, vitimismo e outras emoções que distorcem a realidade. A pessoa emocionalmente dependente perde o senso equilibrado das coisas e acaba estagnada. A pessoa emocionalmente dependente perde o senso equilibrado das coisas e acaba estagnada. Preste atenção, querida. O Espírito Santo está falando aos nossos corações. Então, relacionamentos podem se transformar em prisões, porque você não tem domínio próprio. A raiz da dependência emocional está frequentemente ligada à carência. Uma necessidade que não deve ser suprida por pessoas, mas curada pelo Senhor. A carência, ela não é suprida por ninguém. A carência, ela é curada pelo Senhor.
Jesus é o único capaz de restaurar o coração e construir limites seguros ao nosso redor. Relacionamentos saudáveis só são possíveis quando sabemos nos posicionar com clareza, respeito e proteção. Aleluia! Portanto, querida, permita a Deus fortalecer sua vida emocional e edifique muros em torno de você, proteção. Não apenas como defesa, mas como delimitação de um território bem cuidado. Se você deseja se relacionar com liberdade, equilíbrio e sabedoria, dependa do Senhor e não de pessoas. Qual é o ponto que o Senhor está nos ensinando hoje? Que Jesus destrói cadeias da dependência emocional. Jesus destrói cadeias da dependência emocional. Através de quê? Através do domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é algo que nós precisamos buscar. Eu e você precisamos buscar os frutos, o fruto do Espírito, para que você possa avançar na maturidade como uma mulher de Deus. Uma mulher posicionada em Deus é uma mulher madura. Uma mulher posicionada em Deus não é mais governada pelas suas emoções. Uma mulher posicionada em Deus, ela sabe se posicionar em suas relações, em seus relacionamentos. Sabe, querida, o domínio próprio é como um muro que te protege, que te limita, que te mostra até onde você deve ir, até onde você deve se expor, até onde você deve falar, o que você vai apenas observar, o que você vai observar e você vai compartilhar, aquilo que Deus tem ministrado ao teu coração. O domínio próprio nos dá filtros que guardam o nosso coração, filtros que nos fazem ter sabedoria em nossas ações, em nossas palavras. Eu e você precisamos ser mulheres maduras. Nós falamos aqui que esse tempo devocional, o nosso tempo com Jesus, é um tempo que nos transforma. Uma mulher que tem relacionamento com Jesus, ela começa a se parecer com Jesus cada dia mais um pouco, cada dia mais um pouco. Porque ela está tendo contato com alguém que é manso e humilde de coração, como Jesus diz para nós, como lá no Evangelho de Mateus ele descreve. Jesus é manso e humilde de coração. Jesus é sábio. Jesus, ele é a verdade. E ele é a nossa referência. A tua vida com Deus precisa ser uma vida de transformação. Sabe, queridas, existem relacionamentos, existem pessoas, existem circunstâncias que se você não se posiciona, você começa a sofrer um abuso emocional. Eu não quero entrar aqui em assuntos mais delicados, mas o que significa a palavra abuso? Tudo aquilo que ultrapassa o teu limite. Seja ele ético, seja ele espiritual, seja ele emocional, seja ele físico. Tudo aquilo que ultrapassa o teu limite é abuso. Por isso que os teus limites, você precisa conhecer muito bem. Isso é autoconhecimento. Você precisa entender o que é perigoso para você. Qual é a inclinação do teu coração? Tiago diz que nós somos tentadas pelas nossas próprias concupiscências. Eu sei uma fraqueza minha, então eu vigio mais nessa área. Eu tenho um autoconhecimento, eu tenho discernimento. Eu não quero cair nas ciladas do inimigo. Então eu me revisto, eu me protejo, para que a minha fraqueza não me leve a pecar. Então, querida, abuso pode, ok? Não pode falar outras. Existem vários tipos de abuso. Obrigada pela preocupação, Dani Barbosa. Você e eu precisamos entender que o Senhor não nos fez para termos dependência emocional de ninguém. Nós somos chamadas para depender apenas do Senhor e não depender de ninguém. Não depender de pessoas, emocionalmente falando. Você precisa construir muros que protejam o teu emocional, que protejam o teu coração. Se você não fizer isso, querida, ninguém fará por você. As pessoas estão cada vez mais insensíveis. Eu estava na faculdade outro dia ouvindo um rapaz conversando. Ele estava bem do meu lado, assim, conversando com a pessoa na frente. Eu estava
respondendo algumas mulheres no WhatsApp, e ouvi ele compartilhar, porque ele compartilhou com muita indignação. E ele falando, eu passei mal na rua, eu estava cheio de sacolas, e eu fiquei parada, encostada assim na parede do comércio, e muita gente passou por mim, e ninguém percebeu, quer dizer, perceberam, mas não me ofereceram ajuda. Ninguém parou, ninguém perguntou, o senhor quer uma água, o senhor tá sentindo alguma coisa, quer que eu chame um socorro? Ninguém, ele estava indignado, ele repetia isso várias vezes. Como as pessoas veem alguém passando mal na rua, sozinho, cheio de sacolas, e não tem a sensibilidade de oferecer ajuda. Querida, a humanidade, ela tem caminhado dessa maneira. Quanto mais distante o homem está do Senhor, mais próximo ele está da sua autodestruição. Mas se nós estamos no Senhor, a sensibilidade não pode faltar. O cuidado com o próximo não pode faltar. Um coração disponível para amar, para perdoar não pode faltar. Mas antes de tudo isso, você precisa ter esse cuidado com você mesma. Porque Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmas. Então, antes de sair cuidando pelo outro, cuide de você. Querida, o emocional da mulher mexe com toda a sua vida. Se uma mulher não está bem emocionalmente em alguma área, todas as outras áreas são afetadas. Porque o Senhor nos fez assim, intensas, verdadeiras. Nós não somos pela metade, nós nos lançamos inteiras, nós nos doamos inteiras. Então é tempo de você estar atenta, porque não tem como irmos para uma guerra, guerrearmos uma batalha, se estamos com o nosso emocional fragilizado, porque é lá que o inimigo vai atacar. Eu quero que você pense, será que você tem construído muros ao redor das suas emoções? Será que você tem construído proteção ao redor do seu emocional, das suas emoções? Será que o seu coração está guardado no Senhor? Será que você tem tido domínio próprio para entender o que deve ser exposto e o que deve ser preservado? Será que você tem entendido que esses são dias que o Senhor quer que vivamos com liberdade, equilíbrio e sabedoria? Será que você tem entendido que uma mulher profunda em Deus também viverá profundas transformações por Ele? Será que você tem entendido todos os dias aqui, 7 horas da manhã, que Deus está edificando em você uma mulher segundo o coração dele? Será que você está percebendo que você está em uma estação de transformação? Deus está nos transformando. A mulher que você era antes, você não é mais hoje. Você está sendo transformada. Então vamos deixar ir atitudes que não estão cooperando com a vontade de Deus na nossa vida. Não olhe para o outro, não olhe para o próximo, olhe para o teu coração, olhe para você e comece a construir os muros necessários. Comece a buscar pelas mudanças que você precisa, querida. Comece a buscar, Espírito Santo, como eu devo me posicionar. Me ensina a lidar com essa situação. Me ensina a ter sabedoria. Me ensine a ter domínio próprio. Me ensine a ter lábios sábios que falam apenas palavras que edificam. Pastora, mas eu vejo as coisas que acontecem. Eu vejo o que está de errado. Eu vejo. Então, ore. Ore até que Deus te diga o que fazer. Ore até que Deus te diga, te ensine, conduza aquilo que você precisa. Sabe, queridas, esses são dias de sermos intensas. Esses são dias de buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Sem nos interessar, sem nos importar com aquilo que vão dizer, com aquilo que não, querida. Esses são dias de sermos intensas, inteiras diante do Senhor. Esses são dias que o Senhor está nos convidando para uma intimidade com Ele. Para um pouco com essa correria. Vem para o secreto. Vem para o jardim. Vem para o lugar da intimidade com o Senhor. Para um pouco dessa correria. Lembra da atitude de Marta? Que Jesus falou, Marta, Marta, vejo que estás inquieta e ansiosa com muitas coisas.
mas apenas uma lhe é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Sabe, para com essa agitação e vem para o lugar da contemplação, vem para o lugar da intimidade, vem. Esses são dias, queridas, que nós precisamos buscar ao Senhor incessantemente, intensamente, em espírito e em verdade, sem se preocupar com o que as pessoas vão dizer. Sabe, às vezes eu estou num culto e eu observo muitas pessoas ao meu redor e eu vejo as pessoas se segurando na hora do louvor, sabe, se segurando ali numa adoração, como se eles estivessem se travando. Não, querida, nós somos apaixonadas pela presença, nós somos apaixonadas por Jesus, então nós adoramos, não apenas lá, mas aqui em secreto. Nós nos ajoelhamos, nós entregamos a Ele nosso coração, nós entendemos que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa cura, que Ele é tudo que nós precisamos. Por isso nós nos lançamos a Ele, por isso nós buscamos a Ele. A palavra diz que até o desejo de buscar ao Senhor não vem de nós. É Ele quem acrescenta em nós, é Ele quem coloca em nosso coração. Então, em nome de Jesus, que essa palavra encontre o seu coração e você possa ser livre de qualquer e toda cadeia emocional. Em nome de Jesus. O Senhor não te fez para ser uma presa emocional de ninguém, nem das pessoas, nem de si mesma. Em nome de Jesus, seja, em nome de Jesus, livre, liberta. O Senhor quer te curar de toda a cadeia emocional. Hoje, você vai depender apenas do Senhor. A raiz da dependência emocional está frequentemente ligada à carência. E Jesus é aquele que cura a carência. A pessoa emocionalmente dependente perde o senso de equilíbrio e acaba ficando estagnada. Em nome de Jesus, você vai sair do lugar da estagnação, porque é tempo de você avançar, é tempo de você romper. Mas o equilíbrio é fruto de uma mulher posicionada, de uma mulher livre da cadeia da dependência emocional. O Espírito Santo nos ensina, sabe, queridas? Aleluia. O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo nos ensina a sermos mulheres equilibradas. E Ele me inspira a falar algo com você nessa manhã. Eu não sou uma mulher super poderosa. Tem dias que o nosso coração está quebrado. Tem dia que a gente se sente sozinha. Tem dia que o nosso coração se aperta e só Jesus sabe o que se passa aqui dentro. Mas sabe, querida, se você tem construído os muros, de acordo com Provérbios 25, 28, se você tem construído muros ao redor do seu coração, na sua vulnerabilidade, você terá a presença do Espírito Santo para sustentar o teu coração. E pelo domínio próprio, pelo fruto e pelo dom do Espírito, você terá pessoas de confiança que irão sarar o teu coração, que terão a palavra certa na hora certa. Isso, Lena, a gente só chora, mas chora com a pessoa certa, chora na presença de Jesus. Nós não estamos sozinhas, queridas. Jesus mesmo disse que muitas são as aflições do justo. No mundo nós teríamos aflições, Jesus disse. A palavra diz, muitas são as aflições do justo, mas de todas Deus o livra. E nós lemos aqui também o Salmo que diz que aqueles que buscam ao Senhor não terão falta de nada. Aqueles que buscam ao Senhor não terão falta de nada. Então entenda nessa manhã. O Senhor está te libertando da cadeia da dependência emocional. Você não vai parar por causa de ninguém. Você não vai estagnar por palavras de ninguém.
Existe uma palavra em curso sobre a nossa vida. E nós recebemos essa palavra. E uma mulher posicionada, ela tem uma identidade. Ela sabe quem ela é. Qual é a tua identidade? Você é filha. Nós somos filhas. E esse é o maior título que nós poderíamos receber. Nós temos um pai que não deixa de nos olhar, que não deixa de se importar, que é presente. Socorro bem presente na hora da angústia. Todo mundo pode faltar, queridas. Todos podem faltar, mas Ele não falta. Ele está conosco, Ele está aqui, Ele é real. Aleluia. E na nossa fraqueza, o seu poder se aperfeiçoa. Por isso, em nome de Jesus, nessa manhã eu oro para que essa palavra encontre o seu coração. Espírito Santo, eu oro agora. Encontre o coração de todas as tuas filhas. E vá quebrando toda a cadeia da dependência emocional agora. Em nome de Jesus. Liberta a visão dessa mulher. Oh Jesus, o Senhor me diz, mulheres aqui que ouviram palavras que angustiaram sua alma. Palavras que feriram o seu coração. Palavras que foram além no teu limite emocional. O Senhor agora pega essas palavras, Ele cancela a ação dessas palavras sobre a tua vida e Ele me manda te dizer palavras que Ele te ama, que Ele te afirma, que Ele é o teu Pai, que você não é órfão, que o amor dEle te respalda, que você vai sentir o amor do Senhor. Neste dia, você vai sentir o amor do Senhor em teu coração. É mais do que saber que você é amada. É mais do que crer que o Pai te ama. É de fato sentir o amor dele no seu coração. Você vai sentir esse amor. Você vai sentir esse amor. Olha como o Senhor te abraça nessa manhã. Olha como o Senhor nos abraça nessa manhã. Olha como a presença do Espírito Santo é real nesse ambiente. Espírito Santo maravilhoso. Oh, que presença tremenda é a tua presença, santa presença, que nos envolve, que nos ampara, que nos acolhe. Oh, Espírito Santo, meu amigo, Espírito Santo, curador das minhas feridas, orientador, conselheiro, ajudador, eu te amo. Oh, querida, receba esse abraço do Espírito Santo nessa manhã. Receba o toque do Senhor no teu interior nessa manhã, em nome de Jesus. E tenha agora teus olhos abertos e que o Espírito Santo possa te inspirar, possa te ensinar como você deve se posicionar. Saia do lugar da dependência emocional com a tua atitude. Pastora, não sei como. Pastora, primeiro, ore. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Ore. Se for necessário, busque uma terapia. Eu incentivo. Procure, de preferência, uma psicóloga cristã. Vá, faça. Entenda melhor como funciona a nossa mente, o nosso emocional, quais são os gatilhos. Aprenda a olhar para si, a desenvolver um autoconhecimento que vai te ajudar tanto, querida, que vai te ajudar tanto na tua caminhada espiritual, no teu desenvolvimento como pessoa também. E depois, não saia do secreto, porque é em secreto que tudo acontece. Aleluia, em nome de Jesus. Amém? Estamos juntas durante todo este ano, aqui no nosso compromisso com o secreto, disciplina em devoção. Começa a live 7 horas da manhã e toda sexta, 6 horas da manhã. Comece dobrando o seu joelho, entregando o seu coração ao Senhor. Depois nós vamos juntas para a proclamação da palavra, lendo a Bíblia juntas.
E agora é o momento da intercessão. Nós temos alvos fixos de intercessão até que o Espírito Santo nos ensine a orar outra coisa. Nossa família, a igreja em Brasil, o nosso país, e oramos pelo órfão, pela viúva, pelo necessitado, pelo pobre, pelo inocente e pelas crianças. Amém? Em nome de Jesus. Que essa palavra restaure você, seja como um bálsamo no seu coração. E agora, se você pode, se coloque de pé no seu lugar e nós vamos clamar por nossas famílias. Vamos interceder agora. Amém? Pastora, eu tô no trabalho. Pastora, eu tô rumo ao trabalho. Não tem problema. Pastora, eu tô te ouvindo no fone. Não tem problema, ok? O importante é você estar posicionada em um lugar de intercessão. Amém? Em nome de Jesus. Ore comigo agora. Entregue ao Senhor a sua família. Deixa eu botar um pouquinho mais para cima aqui. Isso. Entregue ao Senhor a sua família. Entregue ao Senhor. Quais são, querida, os desafios que você tem vivido dentro da sua casa? Quais são as dificuldades? Quais são os dilemas? Quais são as áreas que você deseja que o Senhor entre nessa manhã, sabe? O Senhor trabalhe nessa manhã. Eu quero que você pense, mas não apenas pense. Você vai entregar ao Senhor agora. Nós vamos orar juntas. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Não espere orar. Comece a orar aí. Comece você mesmo a orar pela sua família. Vamos? A mulher de Provérbios 14 é uma mulher posicionada. É uma mulher de oração. Então comece a orar. Comece a orar. Vamos guerrear agora. Consagro ao Senhor a minha casa. Consagro ao Senhor a minha família. Consagro ao Senhor os meus filhos. Consagro ao Senhor tudo que leva ao meu nome. Consagro ao Senhor o meu casamento. Consagro ao Senhor os nossos desafios. Consagro ao Senhor o ambiente da minha casa. Isso, querida, ore. Isso, ore. Senhor, a minha casa te pertence. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pai, onde houver uma mulher orando comigo agora, nessa manhã nós levantamos no nosso lar um altar ao nome de Jesus. Altar aponta para trono, trono aponta para governo, governo aponta para a autoridade que nós estabelecemos dentro do nosso lar. E nós estabelecemos Jesus como Senhor da nossa vida. Eu declaro que Jesus é o Senhor da minha casa. Jesus é o Senhor dos meus filhos. Jesus é o Senhor da minha família. Eu e a minha família temos uma aliança com o Senhor e não abrimos mão disso. Por isso, Senhor, cumpre em nós a tua vontade. Faz em nós a tua vontade em todos os aspectos da nossa vida. Que o Senhor seja glorificado. Senhor, que a tua glória, que o Senhor seja visto através da minha família, através da minha casa. Senhor, repreende todo ataque, tudo que não provém do Senhor, porque está escrito que mal nenhum nos sucederá, que praga alguma chegará à nossa tenda, porque o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Senhor, eu declaro a tua bênção sobre a minha família. Eu declaro que o meu lar é uma casa estruturada sobre a rocha, fundamentada sobre a rocha inabalável que é Cristo, e toda enfermidade bata em retirada, e toda confusão bata em retirada, e todo ataque espiritual bata em retirada, em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui para fazer a tua vontade. Conta com a minha família, conta com a minha casa. Senhor, nós honramos a tua presença nessa casa, nós honramos a tua presença em nosso lar, amado da nossa alma. Que a tua luz cresça sobre a minha casa, porque se a luz cresce, as trevas recuam. Aleluia. Onde Jesus chega, as trevas não permanecem. Por isso que haja um ambiente de paz, um ambiente do céu sobre a minha casa, em nome de Jesus. Senhor,
Eu oro pelos meus filhos. Eu consagro a Ti Daniel, Samuel e Asaf. Senhor, os meus filhos Te pertencem. Os meus filhos são Teus. Atrai o coração dos meus filhos a Ti. Atrai a mente dos meus filhos a Ti, Senhor. Enche os meus filhos com a Tua presença. Se revela para os meus filhos, Senhor. Me ensina a treinar os meus filhos. Que os meus filhos possam amar ao Senhor. Eu declaro que eles são homens segundo o Teu coração. Ainda são crianças, mas são homens segundo o Teu coração. E viverão para a Tua glória. E viverão para cumprir os Teus preceitos, os Teus desígnios. Em nome de Jesus. Toma o meu casamento, Senhor. Visita o meu casamento nessa manhã, Pai. Fortalece-nos em Ti, Senhor. Trabalha de maneira poderosa. Nos esconde, nos guarda, nos protege. Ah, Jesus, eu consagro a Ti a minha família. E eu descanso no lugar da confiança nessa hora. Senhor, oro agora pelo Brasil, porque creio que o Senhor ama a nação brasileira. Eu creio que o Senhor ama o Brasil. E eu oro agora, Pai, vem sobre a nossa nação. Começa a tocar na igreja em Brasil. Começa a despertar aqueles que estão dormindo, aqueles que estão presos na preguiça, na procrastinação, na mediocridade espiritual. Vai despertando um povo que Te teme. Vai despertando um povo que Te ama. Que o temor do Senhor mais uma vez possa arder em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, desperta a igreja em Brasil, a igreja brasileira. Senhor, em nome de Jesus, toca aqueles que estão mornos, aqueles que estão distraídos, aqueles que estão frios. Vai despertando nessa hora. Levanta uma igreja santa, levanta um povo santo, um povo ordeiro, um povo que caminha de acordo com as escrituras, um povo aliançado com a verdade, um povo que vive o que prega e prega o que vive, um povo que ama ao Senhor, um povo que honra ao Senhor. A igreja é Tua, Pai, e nós Te entregamos. Oramos agora pelas viúvas, pelos pobres, pelos necessitados, pelos inocentes. Pai, em nome de Jesus, traz provisão, Senhor. Usa aqueles que podem ajudar, Senhor. E que nós também viemos aprender com Jesus a sermos mais generosas. E viemos fazer o bem. Viemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ah, Senhor, nos deixe saber situações que estão próximas de nós para que possamos ofertar, abençoar, cooperar, orar. E eu oro pelas nossas crianças, Pai. Oh, Senhor, protege as nossas crianças. Tira as nossas crianças das garras do inimigo, Pai. As crianças que sofrem, estão escondidas, sofrem em oculto. Traz para a luz, Senhor. Tu és socorro. Vem, Senhor. Toma as nossas crianças brasileiras nas Tuas mãos, Pai. Só o Senhor pode. E porque eu sei que o Senhor pode, eu clamo todos os dias. E creio que é certo que o Senhor se levantará. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por essa manhã tão maravilhosa na Tua presença. Nós Te amamos e Te consagramos a nossa quinta-feira. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém, queridas? Glória a Deus. Deus abençoe. Amadas, tenham uma quinta-feira de bênção, cheias da presença do Senhor. Amém? Eu vou deixar essa live salva. Pode compartilhar, pode assistir de novo. Que essa palavra possa ser um direcionamento do Senhor para o seu coração. Tenha uma quinta-feira maravilhosa, excelente da presença do Senhor. Amo vocês e amanhã eu te espero 6 horas da manhã. Já coloca o despertador, coloca a live, já vai dobrando o seu joelho, já vai clamando pela presença do Senhor, porque esse é o nosso lugar. Amém? É em secreto que tudo acontece. É tudo sobre Jesus, querida. Um beijo no coração. Tchau, tchau.